Então vamos iniciar nossas atividades. Sábado à noite, hora da noite, fazendo a nossa leitura, pedindo a permissão do mentor do nosso centro, o Espírito Santo, sua equipe, para que ele faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água e o remédio necessário que levamos para nossas casas. E assim, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, estamos iniciando atividades desta quarta-feira à noite. Nossa irmã Isa vai fazer a explanação. Boa noite, irmãos e irmãs. Vou ler do Evangelho, o Cristo Consolador, capítulo 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, pois a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores virão secar suas lágrimas. Operários, riscai vosso sucro, começai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre a vossos corpos. Mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do descanso tiver soado, quando o arado escorregar das vossas mãos e os vossos olhos se fecharem à luz, sentireis brotar e germinar em vós minha preciosa semente. Nada é perdido no reino do nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam o tesouro que deve tornar-vos ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido de todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe vossas invejas contra os ricos do mundo, que por vezes são bastante miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. E eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, para um dia lançar-vos livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfeitos, e que quer que modeleis vossa maleável argila, a fim de vós mesmos serdes os artesãos da vossa imortalidade. O Espírito da Verdade, Paris, 1861. Então, meus irmãos, com essa reflexão do Evangelho, que eu acho muito bonita, quase poética, né? Nós vamos falar mais da nossa realidade, mais um pouco. Eu fui buscar na revista O Reformador, então para a gente ver, é bem recente o que a gente vai conversar, bem atualizado, mas não é recente porque é do Reformador de 1957. Tá? E o Reformador é uma revista da Federação Espírita Brasileira e foi fundada em 1883. Então tem bastante respaldo toda essa crônica que eu vou explanar para que a gente reflita sobre a nossa atualidade, tá bom? Então nós vamos conversar sobre a disputa de Deus. E o cronista é Hinaldo Lacerda Lima, escreveu então, né, como eu disse antes, nessa tiragem do Reformador
de 1857. Nada mais triste e ridículo do que presenciar de fora as religiões se engalfinharem pela posse de Deus. As religiões têm se colocado de imediato na impressão de que o Evangelho de Jesus nunca foi lido, nunca foi estudado ou compreendido pelos teólogos ditos cristãos. Lamentavelmente é que, enquanto discutem a posse de Deus, como se o Pai fosse objeto de disputa ou que tivesse preferências, lá fora, na ribalta do mundo, se agiganta o crime e a antifraternidade do egoísmo estabelece o seu quartel quase imbatível. Por isso eu coloquei como muito atual, né, o que está acontecendo nos nossos dias, no nosso dia a dia. Gostaríamos de indagar dos doutores em teologia a respeito da religião do Cristo, ou daquela que ele nos teria ensinado, ou proposto seguir. Qual a religião que o Cristo nos propôs? Só essa. Porquanto, tendo lido e pesquisado dezenas de vezes as Escrituras, em parte alguma encontramos conselho seu a respeito de determinada religião a ser seguida, criada ou praticada como ortodoxia. Pelo contrário, ele disse: comigo passam todos os profetas. O Sermão do Monte, que é a síntese de todo o ensinamento do Mestre, ele o inicia com as bem-aventuranças e logo a seguir conclama-nos a tornarmos-nos o sal da terra e a luz do mundo. E ainda neste capítulo 5, primeira parte do sermão, adverte-nos a todos de que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E no versículo 25, faz-nos a primeira advertência, de que tange a necessidade da reencarnação, o que, infelizmente, a ortodoxia dos líderes teólogos não as deixa perceber. No livro de João, ele inicia o advento do Consolador, que viria para ficar eternamente com os seres humanos. E categórico elucida no versículo 26, capítulo 14. O João escreve isso atribuindo a Jesus. Mas aquele Consolador, o Espírito, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ora, indaguemos o que é o Consolador. Qual a corrente religiosa ou a vertente do cristianismo que o representa e dispõe de autoridade de ensinar todas as coisas e de dar testemunho de tudo quanto ele foi dito, testificando o amor de Deus. Nós lemos aqui, né, no Evangelho, diz: eu sou o Consolador. Sem querermos ser os donos da verdade, afirmamos que o Consolador é o Espiritismo, porque tal informação vem do alto,
dos espíritos superiores. Vejamos o que diz o versículo 26 do capítulo 15 do livro de João. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ora, qual o documento presente no mundo que efetivamente testifica o Cristo? O Livro dos Espíritos, é claro. Vejamos a questão número 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao ser humano para lhe servir de modelo e guia? Perguntou Kardec. E a resposta? Jesus. Aí está, entre muitos, em todo o contexto da codificação do Espiritismo, o testemunho do Consolador. Não há o que discutir. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o Cristo de Deus. Quem tiver dúvida, leia as obras de Allan Kardec. E é assim que se tem comportado centenas de companheiros que vieram de outras correntes religiosas. Quanto ao Espiritismo, ele não veio ao mundo para disputar Deus com as religiões ou polemizar. Sua função crística é convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Isso está em João, capítulo 16, versículo 8. Sempre testificando a justiça divina através da lei de causa e efeito. Afinal, somos herança de nós mesmos. E agora, o nosso apelo de alma para alma, de coração para coração. Não disputem Deus. Ele não é de ninguém em particular. Ele é Pai de todas as humanidades, que residem em suas muitas moradas que preenchem o universo. A Terra é um minúsculo grão numa das contáveis estâncias da casa cósmica de Deus. Enquanto as religiões discutem sobre a posse de Deus, continua na planície a dor como soberana na terra, ameaçadoramente, truculentamente, oriunda do egoísmo e das paixões humanas. O que é que está faltando para que a humanidade melhore e se reeduque para Deus? A luz do Evangelho que está faltando. Está faltando esclarecimento e amor. É que os ministros da doutrina do Cristo perdem tempo discutindo a posse de Deus, que nos pertence a todos. Enquanto isso, os templos estão cada vez mais obsoletos. Entra de tudo. Entram todos, menos o Cristo. Até a arma entra em templos. E, ironicamente, as casas de vícios estão cada vez mais repletas de almas estonteadas. Cresce cada vez mais o consumo de alcoólicos e narcóticos. Aumenta em toda parte o número de casas para a exploração de sexo clandestino. E o próprio sexo, que é a porta para a encarnação das almas penitentes de renovação e aperfeiçoamento.
transformando-se em diversão de luxo, dos apetites animalizados, adentrando atrevidamente nossos lares através dos canais de televisão, pelas redes sociais e pelas mídias. Enquanto isso, disputa-se a posse de Deus. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, é meu. E os outros? E os meus irmãos de jornada? Os caídos no meio do caminho? Deus não é deles? É nosso Pai, é nosso Deus. Ocorre que o tempo urge e as palavras dirigidas um dia aos escribas e fariseus não caíram no chão e não cairão, enquanto houver cabeças para recebê-los como carapuça. Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixais os outros que estão querendo entrar. Mateus, capítulo 23, item 13. Ai desses fariseus que estão impedindo que nós possamos abrir nossos corações e nossas mentes e nos entregarmos ao nosso Pai. Sim, o tempo urge. Aos que dão crédito às mensagens bíblicas, não dizemos que estão errados na sua fé cega. Apenas lhes chamamos a atenção para o fato de que as mensagens não cessaram de ser encaminhadas à terra. O intercâmbio entre os dois planos não se interrompeu. Está hoje mais ativo do que nunca. Não temos culpa se as manifestações não ocorreram dentro das igrejas e templos, mas nas casas espíritas. Basta que os irmãos e irmãs indaguem da razão pela qual Jesus não procurou seus 12 apóstolos dentro do templo de Salomão ou dentro das sinagogas, mas nas praias, nas pessoas humildes, na pessoa de humildes pescadores e na alfândega, entre os quais estavam Mateus e João, que registraram os seus ensinamentos. Reflitamos então, meus amigos, caso qualquer um de nós esteja numa situação entre aqueles que padecem sob o acicate da dúvida, o Pai que está nos céus deve também estar em nossos corações, porque Ele nos ama a todos e a todos um dia receberá. Porquanto nisso está todo o empenho de Jesus. Não importa quantas reencarnações nos sejam necessárias. Ele nos ama e nos quer perto. Amemo-lo também através de todo o bem possível ao nosso alcance. Empenhemo-nos em amar toda a família humana, obrando com caridade e fraternidade. Nosso Pai Deus é nosso Pai. E nós precisamos esquecer o orgulho e o preconceito. Respeitando as leis divinas, estaremos tomando posse da nossa filiação divina. Vamos complementar então o nosso raciocínio
lendo mais uma parte aqui do Evangelho, que é do Consolador prometido, né? O item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder sobre a terra e em toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. Eu só vou fazer um parêntese aqui. O maior consolo que possamos ter na vida é o conhecimento. O conhecimento das leis divinas. Porque daí nós nos contentaremos, nós nos esclarecendo, nós teremos a consolação. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam os espíritos sofredores compreender essa verdade em lugar de protestar contra as dores e os sofrimentos morais, que aqui são o vosso quinhão. Estamos num mundo de provas e expiações. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido dar-vos-á o descanso ao espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não mais fraqueja, pois mais ele sofre quanto mais profundamente é atingido o espírito. O Espírito de Verdade, Rave, 1863. Então, meus irmãos, com essa reflexão, nós queremos agradecer primeiramente a Deus, ao nosso Mestre Jesus, e que possamos colocar na prática todo o Evangelho do nosso Mestre. Que assim seja. Nós vamos agora para a irradiação para os lares. E nesse momento você se concentre, envie o pensamento positivo para um irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Nossa irmã vai fazer a irradiação. Amado Mestre, neste momento em que estamos ligados espiritual e mentalmente com a espiritualidade maior, agradecemos essa oportunidade da reflexão, a presença amiga desses espíritos bondosos, da equipe de Eurípides Barçanufo, nosso mentor, que possamos, através dessa irradiação, fazer uma visita fraterna aos nossos lares. Que a nossa casa seja visitada por essas energias de paz, de saúde e de amor. Se algum necessitado se encontre no nosso lar, que receba um abraço fraterno de espíritos bondosos e consoladores, levando-lhes alívio. E se algum irmãozinho menos feliz, desencarnado, se encontre no nosso lar, que ele venha para esta casa de amor para ser ajudado, amparado e esclarecido como nós. Mestre querido, queremos neste momento orar por aqueles que já partiram para a verdadeira vida, nossos entes queridos, que eles estejam recebendo o nosso abraço fraterno e a consolação de que um dia estaremos todos juntos, no mundo espiritual ou aqui na terra, como for necessário. E todos aqueles, Jesus, que desencarnarem e desencarnaram de forma violenta, que eles recebam uma mão fraterna, os ajudando a se reerguerem. Os suicidas, os homicidas e todos os nossos irmãos
de jornada que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Teu Evangelho. Que eles possam receber neste momento uma mão fraterna, nos ajudando. Os nossos irmãos encarnados que se encontrem num leito de dor, nos asilos, nos manicômios, nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, na fase onde estão os adolescentes. Que eles recebam, Senhor, essa vibração de harmonia e de paz. E que nós outros possamos sempre estar ajudando a que a sociedade os regenere e eles possam então voltar ao convívio dos seus familiares. Muito obrigada, Senhor. Voltamos aqui agora para o Centro Espírita, com muita gratidão, pedimos o amparo para o passe e que recebamos tudo o que necessitarmos, tanto física quanto espiritualmente. Muito obrigada e que assim seja. Nós vamos agora para o passe. Você se concentre, feito São Auxílio, Senhor de da Guarda, para receber os fluidos positivos.